Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Antes de te entregar todo o conteúdo, eu preciso pedir para que você já deixe o like nesse vídeo. Vai favorecer demais com que esse conteúdo seja entregue a outras pessoas. E claro, a tua inscrição no nosso canal vai nos ajudar demais a continuarmos crescendo. Ativa também o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui. E claro, fica o nosso convite para que você conheça o Projeto Ouro, onde você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, minhas operações de swing trade, operações em mercados futuros, além de uma plataforma de conteúdo exclusivo e também mentorias somente para os assinantes. E vale lembrar que somente nesse mês de agosto nós estamos com 50% de desconto em todas as nossas assinaturas. Então, se quiser conhecer o Projeto Ouro, dá uma olhada no primeiro link que está fixado aqui na descrição. Criptomoedas que efetivamente podem entregar e devem entregar, dado os seus ecossistemas, suas utilidades e suas proporções para o mercado, entregar muito resultado em curto, médio e longo prazo. Inclusive, vamos começar falando sobre a melhor criptomoeda em termos de quebra do mercado, foi a que melhor se segurou até agora e, inclusive, tem dado um resultado incrível aí para um swing que nós abrimos nela lá dentro do Projeto Ouro. Bom, falando aí especificamente da moeda nativa da rede BNB Smart Chain, né? A moeda basicamente criada aí pela Binance, BNB, valendo $328. Gente, o topo histórico desse ativo, tá? Corresponde a basicamente 600, acho que são $660. É próximo dos 662 dólares, topo histórico desse ativo, tá? Um projeto que já chegou a ter um market cap acima dos 100 bilhões de dólares, hoje valendo aí basicamente 53 bilhões de dólares. Lembrando que apesar dela ter um supply máximo de 200 milhões, a Binance está empenhada em fazer a redução do supply, a queima de BNB recorrentemente. Isso é muito top. Existem alguns modelos de staking dentro da própria Binance que também são interessantes em termos de recompensa de BNB. E se a gente colocar pela perspectiva de longo prazo, acredito que seja um projeto que provavelmente passará dos $1.000 no próximo ciclo de alta. Aliás, $1.000, eu estou sendo um tanto quanto aí, abre aspas, generoso nessa perspectiva sobre BNB. Bom, acredito, né, que BNB pode bater um valor de mercado acima dos 200 bilhões de dólares. Por quê? Porque ela é uma criptomoeda muito útil dentro da segunda maior rede do mercado. Se a gente pensar em termos de ecossistema, o maior ecossistema que nós temos efetivamente é o ecossistema do Ethereum, mas o segundo maior e, diga-se de passagem, melhor ecossistema é o do BNB Smart Chain. E essa rede ela também tem, abre aspas, recebido diversas atualizações, já é uma rede Proof of Stake diferente da rede do Ethereum, que é Proof of Work. Obviamente, muita gente passa a utilizar, inclusive, uma corretora descentralizada chamada PancakeSwap, muito mais do que uma outra corretora que também é muito boa, que acredito que também entregará muito resultado, que se chama Uniswap, que roda Ethereum por conta da questão das taxas das duas. Então, como você tem as taxas muito mais baratas hoje dentro da BNB Smart Chain, obviamente, é preferível você utilizar uma corretora descentralizada dentro do ecossistema da rede Binance, tá? Contudo, qual seria o maior problema hoje, especificamente de BNB? Possibilidades de sanção sobre a Binance, né? Se a Binance, por exemplo, passa por algum problema gigantesco como ser sancionada em diversos países, isso afetaria ou poderia afetar a rede, né? E isso, obviamente, poderia também afetar o valor dessa moeda. Contudo, quando analisamos a queda do mercado, foi o ativo que menos caiu, o ativo que melhor se segurou. Ou seja, em termos de proteção de capital, ela foi melhor do que Ethereum e o Bitcoin. Apesar da redução de supply, ela não chegou a entregar uma desvalorização tão gigantesca como outros ativos do mercado. Analisando aí o BNB especificamente, dentro dos próprios dados da Binance, olha só, turma, BNB tá topo histórico do ativo, que é batido basicamente em maio do ano passado. Se a gente fizer uma projeção de realização, tá, desse topo histórico até o maior fundo que a
o mercado chega a entregar, o ativo foi somente quase que 73%, 72,99%. Muitos ativos no mercado entregaram mais que 80% em termos de realização, tá? Então, é um projeto que tem tido muita consistência em termos de segurar o seu preço e, inclusive, né, foi o ativo que mais segurou durante toda essa queda. Inicialmente era a Monero, ela conseguiu desbancar a Monero acabou entregando mais realização do que ela. Volume relativamente alto para o projeto, mas é um volume que é um ativo que vai continuar tendo muito volume por conta, óbvio, da sua utilidade para a sua rede. Como eu já falei, é uma rede que continua em expansão, mais projetos continuam sendo desenvolvidos e continuarão sendo desenvolvidos para a BNB Smart Chain, né? Que antes se chamava Binance Smart Chain, enfim, a rede BEP20, é um projeto que, na minha visão, tem ainda assim muito espaço para continuar crescendo. E aí vale também você dar uma olhada depois no DeFi Llama, que é um analítico para os protocolos de finanças descentralizadas. E quando a gente olha aí para os protocolos de finanças descentralizadas, efetivamente nós temos aí a segunda maior rede em termos de total de valor bloqueado dentro do universo DeFi, é a Binance Smart Chain, é a BNB Chain, né, com quase 6 bilhões de dólares. Inclusive, o Ethereum tem conseguido aumentar esse espaço de dominância, tá? Mas basicamente, nos últimos 30 dias, a rede cresceu 14%, né, em termos de valor total bloqueado nos seus protocolos de finanças descentralizadas. Então, nosso primeiro ativo aí, o BNB Smart Chain, né, ou na verdade a criptomoeda BNB, é um ativo que efetivamente tem muito potencial de crescimento e, na minha visão, seria um excelente projeto para você investir e guardar para longo prazo. Para mim, BNB não é somente para se pagar taxa dentro da própria Binance, tá? É de fato um projeto que você deveria olhar com uma perspectiva de visão de futuro, tá? Partindo então para o nosso segundo projeto, não é a primeira vez que nós falamos aqui sobre o potencial desse projeto, um ativo que efetivamente tem uma chance inclusive de apresentar um pump gigantesco dentro aí das próximas semanas, isso porque ela está prestes a entrar em uma forte evidência por conta da sua rede principal. Segunda camada, ou a melhor segunda camada do Ethereum, né? A melhor segunda layer 2 do Ethereum. Estamos falando aí de Polygon Matic, o topo histórico desse ativo é muito baixo para o potencial dessa rede, basicamente ali menos que 3 dólares, um ativo que tem 7,5 bilhões de dólares no seu market cap, precisa, óbvio, chegar a 8 bilhões para conseguir superar 1 dólar. É um projeto que, na minha visão, tem potencial não somente para passar de 1 dólar, mas efetivamente tem muita chance para superar aí, na médio e longo prazo, quem sabe aí, negócio de 10 a 20 dólares. Eu diria que tem potencial sim para chegar a 10 a 20 dólares se a gente pensar na perspectiva de longo prazo. A Polygon tem fechado algumas parcerias bem interessantes com o Reddit, Facebook e agora com a Disney, por exemplo, mas não apenas isso. O ecossistema da Polygon ela também tem crescido bastante. E apesar de ser uma segunda camada do Ethereum, os seus protocolos de finanças descentralizadas ou a rede efetivamente tem conseguido guardar muito dinheiro em termos de valor bloqueado nas finanças descentralizadas, o que nos faz entender que sim, essa rede deve circular com muito dinheiro efetivamente quando principalmente o Ethereum migrar para o Proof of Stake, né? Sair do Proof of Work, mudar o seu consenso para Proof of Stake. E muita gente pergunta, cara, mas se acontecer a migração ou quando acontecer a migração do Ethereum, não pode acontecer da Polygon especificamente acabar perdendo a sua utilidade? Pelo contrário, aí é que a Polygon poderá ser muito mais utilizada. Aliás, diga-se passagem, se você acredita que, por exemplo, esse negócio de segunda camada do Ethereum vai fugir porque ela vai sair do Proof of Work para o Proof of Stake e melhorar, não faria nenhum sentido as parachains da Polkadot ou as blockchains de segunda camada da Cosmos, tá? Por quê? Porque são ativos que estão rodando sobre uma estrutura melhor,
agregando para essas estruturas primárias. A mesma coisa é a Polygon para a rede Ethereum, tá? Então é um projeto que, na minha visão, tem muito potencial para entregar resultado. Acredito que fazer 10 vezes, ou seja, chegar a um market cap de 75 a 80 bilhões de dólares e ela sair aí de 90 centavos para 9 dólares, de 90 centavos para 10 dólares, é uma coisa, abre aspas, relativamente fácil para um projeto como esse, dada a sua funcionalidade e esse ecossistema que deve entregar ainda assim muito resultado para todo o mercado, tá bom? Então, basicamente, nosso segundo projeto falado aí, vamos agora partir para o terceiro projeto, que, diga-se passagem, eu particularmente estava ou estou ainda, né, observando com um certo cuidado. Isso porque me parece que esse projeto ele começou a perder muito valor de mercado em proporção aos patamares que ele já atingiu. Contudo, essa rede ela continua sendo bem desenvolvida e o número, inclusive, de desenvolvedores ativos dentro do blockchain tem sido muito, ou pelo menos tem crescido. Na verdade, não tem crescido de forma absurda, mas tem crescido. O número de desenvolvedores ativos dentro da rede continua crescendo. E isso é muito bom para você entender alguns parâmetros sobre blockchain. Bom, falando aí efetivamente da AVAX, da criptomoeda AVAX ou da rede Avalanche, é um projeto também muito bom. Tem muito foco em contratos, obviamente contratos inteligentes. Tem uma possibilidade também de criar uma certa intercomunicação diferenciada. 8 bilhões no market cap e já sendo sincero, se fôssemos, por exemplo, comparar Solana com Avalanche, eu particularmente acho a rede Avalanche melhor do que a própria Solana. E inclusive, diga-se de passagem, mais segura do que a própria rede da Solana. Contudo, tem alguns detalhes importantes. Comparando aí o topo histórico desse ativo, ela já passou de 130 dólares, né? Quase 140 dólares o topo histórico dela. E hoje, gente, está extremamente subprecificada, né? Tá muito desvalorizada. 30 dólares o preço atual dela. Acredito que não apenas bater esse market cap, mas quando olhamos para o supply total, tá? Os 400 milhões de dólares, ou perdão, os 400 milhões de tokens ao qual a rede pode chegar para o circulante, 284 milhões. Acredito que esse projeto tem potencial não apenas para voltar a bater o seu próprio topo histórico, como inclusive valer mais de 500 dólares. É um projeto que tem potencial sim também para ser uma rede a médio e longo prazo para superar o market cap dos 80, 90, quem sabe até os 100 bilhões de dólares. Inclusive já entregando isso, a sua melhor DEX, tá? Que é a Joy Trader, tá? Que acredito que deve crescer muito com essa rede. Também é um projeto que está muito subprecificado, está muito abaixo do seu valor ideal, né? Se a gente também compara aqui o topo histórico da Joy Trader, que chegou a quase 5 dólares, hoje valendo aproximadamente 38 centavos, é um projeto que deve crescer bastante aí também, junto com a rede Avalanche. Contudo, esse projeto, inclusive, pode apresentar, se o mercado ainda fizer novos mergulhos mais baixos, ela pode apresentar aí alguns movimentos ainda interessantes, no qual você teria a oportunidade, inclusive, de comprar um pouquinho mais baixo. Mas, para mim, já está em uma região de compra muito, tá? Muito top, uma vez que, o ativo chegou a quase 140 dólares. Hoje está valendo 30 dólares, né? 150 reais. Cara, é um excelente projeto e tem sim a possibilidade de entregar resultados. Acredito que entregará resultados excelentes a médio e longo prazo. Partindo então efetivamente para o nosso quarto projeto, esse projeto especificamente. Turma, quando a gente pensa em blockchain, considere o seguinte: todo blockchain ele precisa ter intercomunicação, ou ele precisa fazer consulta de certos dados do mundo real. Ora, temperatura, valor de alguma coisa, valor de alguma ação, ou comparativo do valor do preço de uma outra rede, principalmente para quem roda protocolos DeFi. Quase toda rede hoje roda DeFi. E para isso existe a demanda por um oráculo. E o melhor oráculo que nós temos hoje dentro do mercado se chama Chainlink. A Link, inclusive, aliás, a Chainlink, inclusive, está trazendo, a rede Chainlink, está trazendo a implementação do staking de Link dentro da própria rede. E isso pode gerar uma demanda, inclusive, muito maior pelo token. Ela pode chegar até 1 bilhão de tokens no seu circulante, mas
com o staking dentro da rede, a gente pode inclusive ver uma redução do próprio supply circulante. Bom, projeto valendo hoje $9, o topo histórico desse ativo é um topo de quase $50, mais uma rede que também está extremamente subprecificada. Um projeto que, na minha visão, deve efetivamente passar aí dos $200 por unidade. Então seria um projeto que você teria na mão que tem um potencial de multiplicação relativamente alto, tá? Relativamente alto. Esses $4 bilhões, na minha opinião, é minúsculo para o que essa rede tem para implementar. Se você parar para estudar o ecossistema no qual a Chainlink está empregada hoje, cara, é um ecossistema extremamente robusto, diga-se de passagem, gigantesco, tá? E deve continuar crescendo. Ela basicamente hoje tem integração com quase, ou pelo menos a maioria dos protocolos DeFi dentro do mercado, tá? Principalmente quando a gente vê começar pelo menos a enxergar, tá, as entregas do DeFi para o universo dos CeFis. A gente vai ver naturalmente muita empresa, muito capital institucional vindo para o universo DeFi, inclusive para fazer renda passiva, para entregar através do CeFi, ou seja, das finanças centralizadas. A gente vai ver muito institucional entrando dentro do universo DeFi para fazer dinheiro. Inclusive, a gente já tem isso acontecendo, mas a gente vai ver ainda um movimento muito maior. E quando isso efetivamente começar a acontecer, um ativo como esse terá uma demanda muito forte. E eu acredito que é um projeto que tem muito potencial para passar dos 100 bilhões no market cap. Hoje, se esse projeto tivesse aí mais de 100 bilhões no market cap, seria um ativo que seguramente estaria valendo ali, né, 100 bilhões nesse market cap, com o supply circulante hoje, né, que ela tem, né, 470 milhões de tokens, ela obviamente estaria passando ali dos $470, ou próximo dos $470. Então é um projeto que tem muito potencial para entregar resultado a médio e longo prazo. Bom, basicamente, nossos 4 projetos iniciais entregues aí para você. Esses 2 projetos que a gente deixou aqui por último especificamente para mostrar, eu diria que são projetos que você deveria olhar por algumas perspectivas, e essas perspectivas, apesar da gente ter falado que todos esses projetos, né, os 6 projetos aqui hoje, são projetos para entregar resultado a curto, médio e longo prazo, esses 2 projetos especificamente, na minha visão, eles vão entregar muito resultado a longo prazo. Bom, primeiramente falando daquilo que deve ser uma das principais, ou quiçá a principal estrutura da Web3, ela vai ter um forte concorrente vai bater muito, eu acredito, que muito forte com a maior altcoin que nós temos hoje no mercado, mas é um projeto que efetivamente deve vingar muito da sua estrutura. Apesar de ser um projeto, abre aspas, relativamente novo por conta da implementação das suas parachains, cara, a Polkadot está dentro do mercado desde 2020, efetivamente. Contudo, é sim um projeto muito novo. 10 bilhões ainda é ridículo, tá? Se a gente olhar pela perspectiva de longo prazo e eu dissesse assim, pudesse apontar alguns ativos que têm potencial para passar de $1 trilhão, eis aqui um dos projetos que, na minha visão, tem potencial para passar de $1 trilhão. Por quê? Se você parar para entender a importância dessa infraestrutura para aquilo que provavelmente será a internet do futuro, né? Essa efetivamente é uma das melhores infraestruturas que nós temos no mercado. Polkadot, tá? Valendo aí 10 bilhões e meio no mercado, o seu topo histórico é quase $55, apesar de ter um supply inflacionário, é um ativo que a demanda pelo staking dela é relativamente alta, principalmente por conta das suas parachains, tá? Ela hoje tem um volume negociado, na minha visão, ainda minúsculo para o que efetivamente acontecerá, principalmente quando a gente vê as parachains da Polkadot estourando, porque na minha visão é como, por exemplo, acontece com a Polygon e a Ethereum. Chega um momento onde a Polygon ela começa a explodir para o mercado
e vai chegar um momento onde as parachains da Polkadot começarão a explodir para o mercado e assumir lugares de ponta, pelo menos lugares de boas posições ali, acima do top 100, acima do top 50. Então, efetivamente, isso vai jogar a Polkadot muito para cima. É um projeto que tem potencial, por exemplo, para chegar a um top 3, a um top 4, isso em um cenário de alta. E se a gente comparar ao último cenário de alta, a gente tinha ali a segunda maior altcoin valendo aproximadamente $500 bilhão. E efetivamente, acredito que isso acontecerá também com a Polkadot. Ou seja, supondo aí que a Polkadot conseguisse chegar, por exemplo, hoje a aproximadamente $400 bilhões, o valor médio da Ethereum, né, $400 bilhões, vamos supor que esse ativo no próximo ciclo de alta conseguisse chegar a esse preço no seu total de valor de mercado, teríamos aí um projeto que teria o potencial para sair de $10 para valer mais do que 350, na verdade quase $400, né? Tem 1,1 bilhão de tokens em circulação, 1,1 bilhão de criptomoedas em circulação. Então teria um projeto que efetivamente tem muito resultado ainda para entregar para o mercado. E bom, partindo efetivamente para o último projeto, né? Hoje, inclusive, a gente falou sobre esse projeto e trouxemos aí a perspectiva de que muita gente não, um dos maiores bancos do mundo, JP Morgan Chase, acredita que o fundo do mercado cripto já tenha sido definido por conta da movimentação que está acontecendo nessa altcoin especificamente. E aí, óbvio, estamos falando da maior altcoin que nós temos dentro do mercado, o Ethereum. E de acordo com alguns especialistas, ocorrerá em algum momento o flipping do Ethereum. O que é o flipping do Ethereum? É o Ethereum superando o valor de mercado do Bitcoin e assumindo a dianteira como a principal criptomoeda do mercado em termos de valor. Hoje ela tem 225 bilhões no seu market cap, tem um topo histórico que aponta ali para quase $5.000, né? Um projeto que começou a hypar novamente nos últimos dias, né, por causa da sua básica possibilidade de migração. Enquanto muita gente fala que a Ethereum provavelmente vai desvalorizar o Ether por conta da migração, eu particularmente acredito que o Ether vai explodir justamente por sair desse modelo POW e agora partir para o Proof of Stake, tá? Inclusive existem algumas propostas de criação de um Ethereum W, né? Um Ethereum onde seria uma duplicação dessa rede, um hard fork jogado para essa rede, para que o Ethereum continuasse sendo minerado. Cuidado, tá? Porque inclusive hoje tivemos o o Tether, a empresa Tether, a empresa Circle pronunciando que o foco estará em manter as suas stablecoins no Proof of Stake. Então, cuidado aí com algumas notícias que podem surgir por aí. O foco realmente estará aí no Ether, basicamente, agora partindo para o stake, uma criptomoeda que um blockchain que apesar de ter as suas criptomoedas em um market cap inflacionário, ela tem um processo de queima e é muito provável que com a migração do Ethereum, o Ethereum passe a se tornar cada vez mais deflacionário, ou seja, apesar da entrada de tokens dentro do supply circulante, é muito provável que o número de tokens que será queimado seja maior. E inclusive pela demanda que nós teremos por staking de Ether, é provável também que a gente veja uma redução de supply relativamente alta e com isso apresente um pump gigantesco sobre o Ethereum. Se eu pudesse chutar, né, acredito que ela pode até dar um pump até próximo dos $2.500 somente baseado aí pelo demerge, né, pela fusão, que é o modelo, a troca de consenso desse blockchain. Então, basicamente, são esses projetos que nós tínhamos aí para falar para vocês hoje. Todos esses projetos são projetos que eu, particularmente, acredito que para longo prazo vão entregar muitos resultados, contudo, até no curto prazo eles podem trazer boas valorizações. Tá? Se ficou qualquer dúvida, manda aí através dos comentários para que a gente possa te ajudar, tá bom? Inclusive fica também um convite para que você siga a gente lá no @FelipeRochaTV. Por lá fica também muito mais fácil de tirar algumas dúvidas através da caixinha de perguntas.
Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, então vê aí se você já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Bom, se ficou alguma dúvida, manda através dos comentários, ou se tiver algum projeto que você queira que a gente analise, deixa aqui também através dos comentários. Se tiver alguma dúvida mais específica, segue a gente lá no Instagram, no @FelipeRochaTV. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas para tirar dúvida de todo mundo por lá. E neste exato momento está aparecendo aqui sugestões de vídeo para que você possa continuar se aprofundando no nosso conteúdo. No fundo do coração eu espero que Papai do Céu te abençoe muito e te ajude demais a multiplicar os teus investimentos, os teus patrimônios, os teus bitcoins. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.